Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de ser louvado, exaltado, hoje e para sempre, amém, irmãos? Queridos, nessa noite, quero convidar os irmãos a refletir junto comigo. Jesus não desiste de você. Essa é a nossa reflexão. Jesus não desiste de você. Está em Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7. Vamos ler esses dois versos? Podemos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7. E a palavra do nosso Deus diz assim. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Não tenham medo. Disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Santo Deus, eterno Pai, abrimos tua santa palavra nesta hora para ler, meditar, e que a tua palavra nesta hora, Deus, venha nos dar direção. Pai, só o Senhor que pode realmente tocar nossos corações. Quero, ó Deus, anunciar a Tua palavra com toda alegria, com todo desprendimento, Senhor, mas eu sei que é só o Teu Santo Espírito que pode, ó Deus, ministrar a cada vida nesta hora. Por isso rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito prepare nossos corações, nossas mentes, para ouvir e compreender o Teu propósito aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. O texto é bem interessante, porque o anjo diz para as mulheres, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Quero que você lembre-se junto comigo o que está acontecendo. Na noite que antecedeu a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui já estamos distantes há 3 dias da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro negou Jesus Cristo por 3 vezes. Se você virar as páginas da sua Bíblia e ir comigo lá em Mateus capítulo 26, do verso 69, você vai perceber o relato em que Pedro, o discípulo que caminhou com Cristo Jesus, o discípulo que nega a Cristo Jesus. Observe, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno, e ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E agora na ressurreição, o anjo manda um recado a Pedro, o traidor, a Pedro, o que negou, a Pedro que fugiu, a Pedro que não conseguiu manter a sua fé firme em Cristo Jesus, ao Pedro que ora andava ao lado de Cristo Jesus
E antes de chegar ao Getsêmani, ele falou que não negaria Jesus. Ao Pedro, que lá no Getsêmani, ele disse a Jesus que jamais o abandonaria. O Pedro, que pegou uma faca para defender Jesus e decepou a orelha de Malco, e Jesus o repreendeu. Esse Pedro, na mesma noite, nega Jesus. E isso nos mostra claramente uma das características da personalidade, do perfil de Pedro, que é a sua impulsividade. E muitas pessoas são movidas pelas suas impulsividades, mas não conseguem manter os seus valores, não conseguem manter a sua fé, por causa das suas impulsividades, por causa de uma personalidade, ou às vezes simplesmente porque não teve de fato um encontro tão profundo e tão verdadeiro com Cristo Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas se dizem cristãs, mas não dão um testemunho de fé verdadeiro ao lado de Cristo Jesus. Por qualquer coisa abandonam Cristo, por qualquer coisa negam a Cristo Jesus, por qualquer coisa se afastam dos caminhos de Cristo Jesus. Nós temos visto pessoas que, infelizmente, não conseguem entender a verdadeira decisão de andar ao lado de Cristo Jesus. E é interessante isso, porque o anjo também, ele fala para aquelas mulheres assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. E é interessante que o anjo declara isso de uma maneira contundente para elas. E ele fala isso dizendo para elas uma expressão muito importante: não tenham medo. Fale junto comigo, não tenha medo. Não, pode ficar melhor. Não tenha medo. Andar com Cristo Jesus significa, querido irmão, você viver uma prova de fé diariamente. E ao andar com Cristo Jesus, significa que nessa prova de fé, eu e você somos desafiados a não desviar do caminho de Cristo Jesus. Nós estamos diante do Pedro, que se desviou. Nós estamos diante do Pedro, que negou. Mas nós estamos diante das mulheres que foram ver como estava o corpo de Jesus. E elas tiveram então o privilégio de perceber que ele havia ressuscitado dentre os mortos. E então elas receberam a primeira notícia. E aí eu quero te dizer algo muito importante, queridos irmãos. Viver por fé é uma atitude de coragem. Fala comigo. Viver por fé é uma atitude de coragem. De coragem. Essas mulheres expressam para nós o que faltou em Pedro. Pedro não teve coragem, mas elas têm coragem. Elas saíram de madrugada e elas foram até aonde o corpo estava, e ao chegar lá, elas são surpreendidas. Ele ressuscitou. E quem quer viver por fé, querido irmão, precisa estar disposto a ser surpreendido pelo Deus eterno e pelo Deus Todo-Poderoso. A vida cristã, ao mesmo tempo que requer uma coragem, a vida cristã nos traz muitas surpresas. E viver por fé é ser surpreendido pelo Deus vivo, pelo Deus poderoso. Não importa qual seja a circunstância da sua vida, não importa qual seja a dor que você ultrapasse na sua vida, não importa qual seja o desafio que está diante de você, saiba que Deus, Ele pode te surpreender e Ele irá te surpreender. Amém, irmãos? Aqueles que andam por fé são surpreendidos por Deus. Deus age poderosamente para mostrar e evidenciar cada vez mais o seu amor, a sua graça, o seu poder, o seu agir.
Só que nós temos o Pedro, que nega, que é covarde, mas o anjo manda uma mensagem para ele: Jesus não se esquece de você, Pedro. Jesus não se esquece. Ele não se esquece dos melhores e ele não se esquece dos covardes. Ele não se esquece de ninguém. Amém, irmãos? Ele manda essa notícia, ao mesmo tempo que elas têm essa mensagem, elas recebem a mensagem: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus sabia que Pedro estava enfrentando um grande conflito. Voltemos nossos olhos lá em Mateus novamente. Mateus 26, o verso 75, onde ele diz assim: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O texto da palavra nos diz que o choro de Pedro não é um choro qualquer, é um choro de remorso, é um choro de uma angústia profunda, é o choro de que alguém que falhou, de alguém que caiu em si, de alguém que percebeu: estraguei tudo, estraguei minha vida, eu estava indo por um caminho tão bom, mas eu estraguei. Ele chorou por isso. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei o que você está atravessando, eu não sei qual é o choro da sua vida, mas eu quero te mostrar hoje na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra como nós somos. Nós temos as mulheres recebendo a mensagem, nós temos as mulheres que estão tendo a coragem de viver por fé, mas nós temos o Pedro, que está chorando amargamente. Então nós estamos diante da palavra de Deus, que diz para nós que Jesus conhece as nossas dores, que Jesus conhece o nosso coração, que Jesus conhece até onde a gente pode ir, e que Ele entende quem nós somos e como estamos vivendo. E a palavra de Deus é maravilhosa para mim e para você, para que a gente compreenda isso. A gente possa compreender nesta noite o Jesus que não desiste, o Jesus que quer surpreender a sua vida de fé, e que você não deve se entregar à dor da alma, à dor da aflição. Não se entregue, irmão, não se entregue. Enquanto existir fé, creia que Ele pode fazer um milagre. As mulheres foram lá e não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas elas foram lá e receberam uma grande notícia: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É essa fé que eu e você precisamos viver, é essa fé que eu e você precisamos ser estimulados a viver nesses dias, nesse tempo. Mas talvez você não esteja com a sua fé assim, talvez você esteja com a sua fé na sua semana, no seu tempo de vida, em que você não está conseguindo viver a sua fé verdadeira com Cristo, você não está conseguindo orar, ler a palavra, você está aqui acanhado pelas coisas que você já viveu, você está na condição de Pedro. Mas observe junto comigo a primeira grande notícia: Jesus não desiste de Pedro. Amém, irmãos? O Jesus que não desiste de Pedro, não desiste de mim, não desiste de você. Às vezes o inimigo fica trabalhando em nossas vidas culpa. Às vezes o inimigo de nossas vidas fica lançando sobre nós culpa sobre a nossa vida passada. E quantas pessoas que estão vivendo traumas que não conseguem se desvencilhar. E quantas pessoas estão amargando experiências do passado que não conseguem se desvencilhar. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em João, capítulo 21, e veja comigo então como Jesus vai tratar a Pedro. Observe comigo, João 21, a partir do verso 15, ele diz assim: depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Nós temos novamente o Pedro, cheio de emoção. É o Pedro impetuoso. É o Pedro que vê Jesus andando de madrugada e ele pergunta: quem vem lá? Ele fala que é Jesus. Aí ele fala: eu posso ir até aí? Eu vou. Então ele desce do barco e anda sobre as águas. É esse Pedro. É o Pedro impetuoso. É o Pedro cheio de vida para viver. Jesus, no meio do caminho, quando eles estão indo para Jerusalém, Jesus fala: eu vou chegar em Jerusalém e o Filho do Homem vai ser preso, eu vou ser maltratado, vão me xingar, vão... E Jesus: Pedro, não, Jesus, não se entregue a isso, não vamos deixar isso acontecer, não. É esse Pedro. E Jesus vira para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás. É o Pedro cheio das emoções. Tem muita gente que vive muito emoções. Tem muita gente que não consegue controlar suas emoções. Tem muita gente que não deixa o Espírito Santo tratar suas emoções, tratar sua vida, tratar seu coração. Aí olha o Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Olha que encontro do Jesus ressurreto com o Pedro. Olha a profecia acontecendo. O anjo falou às mulheres: ele está vindo e ele quer se encontrar com vocês, os 10, e com você, Pedro. E agora Jesus vem encontrar com Pedro. E agora, no encontro com Pedro, perceba algo importante: há um confronto. Há um confronto. Há um confronto do Pedro que negou, do Pedro que chorou, do Pedro covarde, do Pedro que está fugindo, com Jesus. Não é Pedro que vai a Jesus, é Jesus que vai a Pedro. Olha que coisa maravilhosa isso. A restauração começa você entendendo isso. Jesus está vindo sempre em nossa direção. A restauração de nossas almas começa quando nós conseguimos entender isso, que Jesus, ele sempre está vindo em nossa direção. Então pare de fugir de Jesus. Pare de fugir do Senhor. Ouça o que Ele tem para te dizer. E o diálogo é incrível, porque o diálogo é Jesus perguntando: Pedro, você me ama? E a expressão no grego que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? É ágape, é o amor completo, é o amor sem falhas, é o amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê. Mas Pedro já está experimentando uma restauração em seu coração, em sua alma, e Pedro responde para Jesus: Jesus, eu gosto de você. Ele responde: filéu, é o amor de amigos, filéu. Eu não consigo esse ágape não, Jesus. O meu amor é porque eu gosto do Senhor. Eu gosto do que o Senhor fala. Eu gosto das coisas que o Senhor faz. Eu achei incrível aquele dia que o Senhor foi lá, ergueu os pães e os peixinhos e multiplicou. Nossa, que aquele dia eu vibrei, Jesus. Eu gosto. Aquele dia que o Senhor deixou eu andar sobre as águas, que dia maravilhoso, eu gosto. Tem muitas pessoas assim.
que estão andando assim. Gostam de Jesus, mas não têm compromisso com Jesus. Gostam de Jesus, mas não assumem um compromisso verdadeiro, radical, profundo com Cristo Jesus. Jesus pergunta novamente a Pedro: Pedro, você me ama? Você é ágape, Pedro? E Pedro novamente: Senhor, eu gosto. Eu não deixo disso. Mas as duas vezes Jesus diz para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele diz assim: Pedro, não desiste da igreja, não desiste de andar com o meu povo. Jesus pergunta por último: Pedro, você me ama, ágape? E Pedro, então, magoado, ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele não consegue dizer ágape, mas ele consegue, nesse momento, rasgar sua alma e perceber: Senhor, eu falhei, e eu falhei. E Jesus termina dizendo para ele: então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E quais são as ovelhas? É a igreja de Cristo Jesus. É o povo de Deus. Isso para mim traz 3 revelações de Cristo e do agir de Cristo para as nossas vidas. A primeira coisa que eu descubro nesse texto, e que esse texto me mostra quão grande é a graça de Deus. Fala comigo, quão grande é a graça de Deus. Ele nos chama para andar com Ele, não porque nós vamos ser bons, não porque nós vamos acertar, não porque a gente vai ser 100%, não é por isso. Ele nos chama para andar com Ele, é porque Jesus nos ama. O amor dele é sempre ágape, por mim e por você. Amém? E isso é a graça. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Algo maravilhoso para mim. No meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, no meio dos discípulos de Cristo, nós não precisamos ser super crentes e tentarmos ser os melhores para as outras pessoas. Nós precisamos ser discípulos, verdadeiros filhos de Cristo. Porque esses filhos, como Pedro está se tornando, como Pedro está experimentando em sua vida, a restauração não é pelas boas obras, a restauração é pelo amor de Cristo, que é manifesto por Deus, por Ele, em nós, através de nós, quando Ele vem e morre nessa cruz, e se sacrifica nessa cruz, e derrama o seu sangue inocente, para que eu e você possamos experimentar deste perdão, desta graça sem par. Amém, querido irmão? Então, querido irmão, entenda isso. Caminhar com Cristo e andar na igreja não é ser um caminho de 100% de perfeição. Não é isso. Não se requer isso. Existe uma ideia muito errada das pessoas achando que dentro da igreja vão encontrar pessoas 100%. Não vão. Você vai encontrar muito Pedro aí. Muito Pedro que na frente de todo mundo é corajoso, mas por trás é uma pessoa extremamente acovardada. Mas você também encontrará muitas mulheres corajosas que no meio da tribulação e no meio do luto, elas são capazes de se levantar e ser surpreendidas pela graça misericordiosa de Deus, pelo poder que isso nos surpreende, que é o poder da graça e do poder de Deus sobre nossas vidas, como essas mulheres foram surpreendidas. A segunda realidade que esse texto me desafia a compreender cada vez mais, queridos irmãos,
é que esse Jesus, o Nazareno, o ressurreto, ele vai lá onde Pedro está. Ele vai lá onde Pedro está. E olha, eu quero que você entenda onde Pedro está. Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém, mas eles não ficaram em Jerusalém. Pedro virou e falou assim: vão lá pescar, porque ele era pescador. O que um bom pescador faz? Está a cabeça quente, vai pescar, né? É bom, eu gosto de pescar. Quando estou bem estressado, é muito bom ir pescar. Principalmente eu gosto de pescar muito com o irmão Fernando, aqui da igreja. Porque o irmão Fernando, ele é especialista em piabinha, né? Eu pego as piabas, eu pego os maiores, né? Então é bom assim. O irmão Divino é especialista também, né? E eles vão pescar, e eles passam a noite toda e não pegam nada. Jesus vem pela praia e fala para eles: olha, vão e joga do outro lado. Vão e joga do outro lado. E eles vão e jogam do outro lado. E ao jogar do outro lado, eles não conseguem mais tirar as redes de tão cheias que estão de peixe. Observe isso, querido irmão. Deus não desiste. Deus, Ele quer restaurar. Ele quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer mudar o nosso viver. Para que a gente pare de viver para nós mesmos. Para que a gente pare de viver tentando carregar o mundo nas nossas costas. Tentando carregar as coisas todas sobre nós. E possamos aprender a viver dependentes dEle. Amém, querido irmão? Viver totalmente dependente de Cristo Jesus. Porque pela voz de Jesus, Ele é capaz de fazer com que a sua vida seja transformada. Uma noite de cansaço, uma vida de cansaço, uma vida de estresse, de esgotamentos. Ele é capaz de te dar uma paz que excede todo entendimento e uma vida completamente nova, porque esse é o Jesus Cristo, o que ressuscitou da morte. Amém, queridos irmãos? E por último, queridos irmãos, Jesus só quer uma coisa de Pedro. Ele só quer uma única coisa de Pedro. Pedro, fica na igreja. Cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros. Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E eu fico pensando, por que será que Jesus fala para Pedro que é tão importante ele ficar na igreja? Por que é tão importante ele não ficar distante do povo de Deus? E se você tiver a curiosidade nessa semana de pegar e ler a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro, e você for lá ler, você vai perceber que o Pedro, quando ele vai falar da igreja, ele vai falar que a igreja é algo maravilhoso. Ele vai falar que nós somos povo santo, nação santa, povo escolhido, comprado pelo Deus vivo, em Cristo Jesus. Ele vai falar que quando estamos juntos, nós somos fortes, que nós podemos passar e ser refinados, como o ouro é refinado pela brasa. Porque é com a igreja, é com o povo de Deus, que isso vai acontecer. Mas não quer dizer que é uma comunidade cheia de pessoas perfeitas, não. É uma comunidade cheia de filhos, de cordeiros, de ovelhas. E você sabe qual é a diferença do cordeiro e da ovelha? Sabe qual é a diferença? O cordeiro reage. A ovelha não. A ovelha sempre está obedecendo. Mas o cordeiro, quando ele resolve reagir, sai da frente dele. Tem até um criador, não sei se você já viu, ele tem até um canal no YouTube que ele tem um cordeiro dele, as ovelhinhas dele, e ele sofre na mão do cordeirinho dele lá, que ele vai levar a comida, ele bate nele, ele vai sair, derruba ele, e de tudo quanto é jeito, ele vai de qualquer jeito lá. Qual que é a diferença que Jesus está falando no mesmo tempo? Um é cordeiro, outro é ovelha. É que são pessoas.
Amém? São pessoas. A igreja é esse misto de pessoas que um dia ouviram o chamado de Jesus. E Jesus olhou e falou: fica na igreja, cuida das ovelhas, cuida dos cordeiros, mas fica na igreja. É porque é na igreja que a gente tem proteção espiritual. É na igreja que a gente encontra alimento espiritual. É na igreja que a gente vê quem está passando a dificuldade, mas está firme. É na igreja que a gente chora com os que choram, que a gente ri com os que ri. É na igreja que tem dia que a gente chora amargamente porque a gente reconhece as nossas falhas, os nossos pecados. Mas é na igreja do Senhor Jesus, é que a gente é guardado e cuidado por esse Santo Espírito dele que age cada vez mais em nossas vidas, em nossos corações. Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desiste daqueles que Ele quer resgatar e trazer para o aprisco dEle, e trazer para o reino dEle. Ele está de todas as formas, sinalizando para mim e para você, todos os dias: eu te amo, ágape. Você pode até não me amar, mas não desista da igreja, do povo de Deus, porque eu não desisti. Eu morri por você na cruz. Eu morri pela minha igreja na cruz do Calvário. Com isso, querido irmão, querida irmã, nesta noite, eu queria te propor 3 desafios. O primeiro deles: o que você está aí? O que está fazendo com que você fique negando Jesus? O que está te impedindo de ter um compromisso verdadeiro com Jesus? Hoje é o tempo, hoje é a hora, hoje é o momento de você tomar uma decisão. Eu vou andar com Jesus. Vou parar de negá-lo e vou andar com Ele. Mas hoje também é o dia que, se a sua fé está enfraquecida, se você não está conseguindo orar, ou você não está vendo a resposta das suas orações, ou você não está enxergando a saída ainda, hoje é o dia de você colocar a sua vida nas mãos do grande eu sou, do Nazareno, o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Colocar a sua vida ali e pedir para Ele: dá-me fé, Senhor, dá-me fé. Eu fico pensando que essas mulheres não foram louvando lá no sepulcro de Jesus. Essas mulheres também não foram lá na euforia da vida, não. Essas mulheres foram, e elas deveriam estar chorando, elas deveriam estar pensando: e agora, o que vai ser da gente? Elas estavam com as suas preocupações, com seus corações turbados, com as suas mentes também escurecidas diante de tudo que estava acontecendo. Mas elas foram, amém? Elas foram. Vai a Jesus, irmão. Vai a Jesus nessa noite. Vá a Ele. E saiba que Ele dirá para você: não tenha medo, amém? Por onde você for, eu estarei contigo. Não tenha medo e confie em Jesus. E o terceiro desafio, querido irmão, a minha oração é que hoje se levante homens e mulheres restaurados por Jesus, como Pedro foi, que uma semana depois de Jesus ascender aos céus, ele se levanta lá em Jerusalém e ele prega como nunca pregou na vida, e as pessoas ouvem ele pregando, e 3.000 almas se convertem aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque alguém restaurado por Jesus, transformado por Jesus, liberto por Jesus, tem muito o que contar para este mundo.
E saiba que você pode ser esse porta-voz da graça, do milagre, do poder de Deus para uma multidão que está aí fora, precisando que você, nessa noite, apenas se abra a Cristo Jesus. Apenas reconheça que você precisa dele. Feche os teus olhos. Ore nesse momento. Se nesse momento você está entregando a sua vida a Cristo Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mas se nesse momento você está renovando o seu compromisso com Cristo Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, Jesus, amém. Mas se nesse momento você está tomando uma decisão de andar com Ele todos os dias da sua vida, levanta a sua mão, eu quero orar por você também. Pai querido, Pai celeste, quero apresentar essas vidas hoje, ó Pai, que se colocam-se entregando a Ti, Senhor, nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, os restaure a fé, restaure a alegria da salvação. Enche, ó Deus, da coragem do Espírito Santo. Enche, ó Deus, essas vidas, ó Deus, com o Teu poder, o poder que o Senhor derramou sobre Pedro, o poder do Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, ao nos levantarmos aqui nesta noite, nós possamos sair daqui, ó Deus, com a coragem, com a fé renovada, com a vida, ó Deus, desejosa de dizer que o Senhor fez grandes coisas em nosso viver, e de que nós cremos que o Senhor fará ainda grandes coisas, ainda maiores através de nós. Por isso, Pai, toma as nossas vidas nesta hora, toma a vida desses que se levantam, ó Deus, que se entregam nesse dia, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos todos ficar em pé nesta hora para a oração final. Muito obrigado a todos que vieram nessa noite. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana de vitória na presença de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que se você seja guardado pelos anjos do Senhor, na frente, por trás e por onde você for, a glória do Senhor se manifeste através de você, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.